Bom dia, queridas irmãs. Bom dia, queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Meu nome é João Gabriel. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe nos comentários o pedido de oração. Eu vou gostar muito de orar com você e por você. Vem aqui com a leitura bíblica de hoje, que minha prima Vivian me manda. Tá abrindo aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Deixa eu ver. Deuteronômio 2 e 3. Entrar aqui. Vou ver aqui o do Cid Moreira. Deuteronômio 2. Deixa eu ver. Aqui. Deuteronômio, capítulo 2. Moisés disse ao povo: Então, continuamos a viagem pelo deserto, na direção do Golfo de Acraba, conforme o Senhor Deus me havia ordenado. E por muito tempo caminhamos sem rumo pela região montanhosa de Edom. Então o Senhor me disse: Já faz muito tempo que vocês andam por aí, sem rumo. Agora vão na direção do norte. E Deus ordenou que eu lhes dissesse: Vocês vão passar pelo país de Edom, que é dos seus parentes, os descendentes de Esaú. Eles ficarão com medo de vocês, mas tomem cuidado para não provocarem uma luta com eles. Eu não darei a vocês nem mesmo um pedacinho da terra deles, pois foi aos descendentes de Esaú que eu dei o território de Edom. Vocês poderão comprar deles a comida e a água que precisarem. Lembrem que o Senhor, nosso Deus, abençoou tudo o que vocês fizeram. Ele não esqueceu vocês durante os 40 anos em que caminharam por esse enorme deserto. Ele sempre cuidou de vocês, dando-lhes tudo o que precisavam. Assim rodeamos o país de Edom, deixando o caminho que vai de Elate e Ezion-Geber até o Mar Morto, e seguindo o caminho que vai até o deserto de Moabe. E o Senhor Deus me disse: Não ataque os moabitas, que são descendentes de Ló, nem entre em luta com eles. Eu dei a eles a cidade de Ar, e não darei a você nenhuma parte do país deles. Antigamente, uma raça numerosa de gigantes fortes, chamados Emins, vivia em Ar. Eles eram tão altos como os Anaquins, outra raça de gigantes. Tanto os Anaquins como os Emins eram conhecidos como Refaíns, mas os Moabitas os chamavam de Emins.
Naquele tempo, os Zoreus viviam em Edom, mas os descendentes de Esaú os expulsaram dali, acabaram com eles e ficaram morando no seu território. Os descendentes de Esaú fizeram a mesma coisa que os israelitas fizeram mais tarde, quando estes tomaram posse da terra que o Senhor lhes tinha dado. Depois atravessamos o riacho de Sered, conforme Deus havia mandado. Isso foi 38 anos depois de termos saído de Cades Barneia. Durante esses anos aconteceu aquilo que o Senhor nos tinha dito. Morreram todos os homens daquela geração que tinham idade para ir à guerra. O Senhor ficou contra eles e os foi matando, até que não sobrou mais nenhum deles no acampamento dos israelitas. Depois da morte de todos aqueles homens, o Senhor Deus me disse: passe hoje pela cidade de Ar, na fronteira com Moabe. Quando chegar à terra dos Amonitas, que são descendentes de Ló, não os ataque, nem entre em luta com eles. Eu entreguei a eles a terra de Amon e não darei a você nenhuma parte do país deles. Essa região é conhecida também como a terra dos Refaíns, uma raça de gigantes que antigamente moravam ali. Os amonitas os chamavam de Zanzumis. Havia muitos deles, e eram altos e fortes como os anaquins. Deus destruiu os Zanzumis, e os amonitas ocuparam a região e ficaram morando ali. Deus havia feito a mesma coisa em favor dos edomitas, que são descendentes de Esaú. Ele acabou com os Zoreus, e os edomitas ocuparam a terra deles, e ali moram até hoje. Os cretenses fizeram a mesma coisa. Eles saíram da ilha de Creta, invadiram a terra dos Avins, no litoral do mar Mediterrâneo, e foram na direção do sul até a cidade de Gaza. Os cretenses acabaram com os Avins e ficaram morando nas cidades deles. Depois que atravessamos o país de Moabe, Deus nos disse: continuem avançando e atravessem o rio Arnon, pois eu deixarei que vocês derrotem Seom, o rei dos amorreus, que mora na cidade de Esbom. Lutem contra Seom e tomem posse da terra dele. De hoje em diante, eu vou fazer com que todos os povos do mundo tenham medo de você. Você será famoso, e quando ouvirem falar a seu respeito, todos ficarão tão assustados que tremerão de medo. E Moisés continuou dizendo: depois, quando estávamos no deserto de Quedemote, mandei que alguns mensageiros levassem ao rei Seom, que morava na cidade de Esbom, um tratado de paz com as seguintes condições: pedimos licença para passar pelo seu país. Prometemos andar somente pela estrada, sem sair dela. E também pagaremos pela comida e pela bebida que precisarmos. A única coisa que queremos é licença para passarmos pelo seu país até chegarmos ao Rio Jordão. Então atravessaremos o rio para entrar na terra que o Senhor, nosso Deus, nos está dando.
os descendentes de Esaú, que moram em Edom, e os moabitas, que moram em Ar, já nos deram licença para passarmos pelos países deles. Mas o rei Sion não deixou, pois o Senhor, nosso Deus, fez com que Sion ficasse teimoso e rebelde. Deus fez isso para que nós pudéssemos derrotar o rei Sion e conquistar a terra dele, que é nossa até hoje. Então o Senhor Deus me disse: veja, eu vou deixar que você derrote Sion. Ataque-o imediatamente e tome posse da terra dele. Sion saiu com seu exército para lutar contra nós na cidade de Jaza. O Senhor, nosso Deus, nos deu a vitória. E nós derrotamos Sion, os seus filhos e todo o seu exército. Além disso, conquistamos e destruímos todas as suas cidades e matamos todos os homens, mulheres e crianças. Não escapou ninguém. Mas ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos nas cidades. O Senhor, nosso Deus, deixou que conquistássemos todas as cidades, desde Aroer, que fica perto do vale do rio Anon, e desde a cidade que está no vale, até a região de Gilead. Nós conquistamos todas as cidades, mesmo as que tinham muralhas altas e fortes. Não invadimos a terra dos Amonitas, nem as cidades que ficam nas margens do rio Jaboque, nem as que ficam na região montanhosa, nem os outros lugares que o Senhor, nosso Deus, havia proibido. Deuteronômio, capítulo 3. Moisés continuou: depois fomos na direção do norte até a região de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu com seu exército para lutar contra nós na cidade de Edrei. Mas o Senhor Deus me disse: não tenha medo, pois eu farei com que você derrote Og e o seu exército. E você vai tomar posse da terra dele. Você será vitorioso, como foi contra Sion, o rei dos amorreus, que morava em Hesbom. O Senhor, nosso Deus, fez com que derrotássemos Og e todo o seu exército. E nós matamos todos, sem deixar ninguém vivo. Também conquistamos todas as cidades de Argob, a terra da região de Bazã, que pertencia a Og. Eram, ao todo, 60 cidades, todas elas protegidas por muralhas altas e com portões reforçados. Conquistamos também muitas cidades que não tinham muralhas. Nós as destruímos completamente e matamos todos os homens, mulheres e crianças,
como tínhamos feito na guerra contra Sion, rei de Esbom. Nós ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos nas cidades. Foi assim que conquistamos, naquele tempo, as terras daqueles 2 reis amorreus na região a leste do rio Jordão, desde o rio Arnon até o Monte Hermon. Os sidônios chamam o Monte Hermon de Sirion, e os amorreus o chamam de Senir. Conquistamos todas as cidades do Planalto e toda a região de Gileade e de Bazã, até as cidades de Salca e Edrei, na parte leste de Bazã. Og, rei de Bazã, foi o último rei da raça de gigantes, chamados Refaíns. A sua cama, feita de ferro, media 4 metros de comprimento por 1,80 m de largura, de acordo com a medida usada naquele tempo. A cama ainda está na cidade de Rabá, no país de Amon. Moisés continuou: depois que tomamos posse da região a leste do rio Jordão, dei às tribos de Ruben e de Gade a região que fica ao norte de Aroer, na beira do vale do rio Anon, e também metade da região montanhosa de Gileade, com as cidades dali. E para uma metade da tribo de Manassés, dei o resto de Gileade e toda a região de Bazã, onde Og havia sido rei, isto é, a terra de Argobe. Toda a região de Bazã era conhecida como a terra dos Refaíns. Jair, que era descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argobe, isto é, Bazã, até a fronteira com Jesur e Maacá. Ele pôs o seu nome nas cidades dali, e até hoje elas são conhecidas como as cidades de Jair. Eu dei a região de Gileade ao grupo de famílias de Maquir. E para as tribos de Ruben e de Gade, dei o território que vai desde a região de Gileade na direção do sul até o vale do rio Anon. A divisa fica no meio do vale. Para o norte as suas terras vão até o rio Jaboque, que fica na fronteira com a terra dos Amonitas. Para o oeste o seu território vai até o rio Jordão, desde o lago da Galileia, no norte, até o Mar Morto, no sul, e até o pé do Monte Pisga, no leste. Foi nessa ocasião que dei às tribos de Ruben e de Gade e à metade leste da tribo de Manassés a seguinte ordem: o Senhor, nosso Deus, lhes deu essas terras a leste do rio Jordão, e vocês tomaram posse delas. Agora, que os homens peguem as suas armas e atravessem o rio Jordão na frente dos seus patrícios, para ajudá-los a tomar posse das terras deles. Mas as mulheres, as crianças e o gado, eu sei que vocês têm muito gado, ficarão aqui nas cidades que já dei a vocês. Ajudem seus patrícios até que eles acabem de tomar posse das terras que o Senhor, nosso Deus, está dando a eles a oeste do rio Jordão, e até que estejam morando ali em paz, como vocês estão nas suas terras. Aí vocês poderão voltar e morar na terra que eu lhes dei aqui, a leste do Jordão. Também falei com Josué e disse:
Você viu o que o Senhor Deus fez com aqueles 2 reis, Seom e Og. Pois é isso mesmo que ele fará com os reis de todas as terras que vocês vão invadir. Não tenham medo deles, pois o Senhor, seu Deus, combaterá por vocês. Nessa ocasião, eu também orei a Deus, o Senhor, dizendo: Ó Senhor, meu Deus, eu sei que começaste a mostrar a tua grandeza e o teu poder a mim, teu servo. Pois não existe outro Deus no céu ou na terra que possa fazer coisas tão grandes e maravilhosas como tu tens feito. Peço-te, pois, que me deixes atravessar o rio Jordão e ver a boa terra que fica no outro lado, a bela região montanhosa e os montes Líbanos. Mas, por causa de vocês, o Senhor estava irado comigo e não atendeu o meu pedido. Pelo contrário, ele disse: Chega, não fale mais nisso. Suba o Monte Pisga e lá de cima olhe para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Olhe bem toda a terra, pois você não vai atravessar o rio Jordão. Dê conselhos a Josué, anime e encoraje, pois ele vai comandar o povo de Israel na conquista desta terra que você está vendo. Então paramos no vale que fica perto da cidade de Bet-peor. Olá, família! Vamos orar juntos? O tema de hoje é a mulher que Deus quer usar. E a palavra de Deus para o nosso coração está em Mateus, capítulo 23, versículo 11. O maior entre vocês deverá ser servo. A mulher que Deus ele quer usar é a mulher que tem esse coração de servo. Um coração disposto, um coração entregue, um coração realmente confiado àquilo que Deus. Confiado à obra dele, confiado às missões, confiado às vidas, ama o que Deus ama, se empenha e se dedica ao que Deus deseja que ela faça. A mulher que Deus quer usar é uma mulher que tem um coração de servo. É isso mesmo. Porque vivemos um tempo em que a gente acha que tem que ser servido o tempo todo, em que eu mereço ser servido, eu mereço atenção, eu mereço o destaque, eu mereço aparecer. E Deus ele está buscando mulheres e pessoas que não tenham esse coração. Que não é sobre você aparecer, não é sobre
você ser notado, não é sobre você. Porque muitas pessoas eu vejo às vezes assumindo o ministério e dizem, usando o ministério para que elas possam ser servidas. E não o ministério para que elas possam servir. E o que Deus ele deseja gerar em mim e em você é esse coração de servo. Entender que eu estou aqui para servir. Seja no lugar de destaque ou não. Seja dentro dos bastidores, seja lá onde ninguém vai ver, longe dos holofotes. Porque uma mulher que tem esse coração de serviço, ela não busca o lugar que ela quer servir. Ela serve em todo o lugar. Não, só quero ser usado por Deus se for pregando. Não, só quero ser usada por Deus se for cantando. Não, só quero ser usada por Deus se for profetizando. Só quero ser usada por Deus se for dirigindo o culto. Mas são poucas as pessoas que dizem, quero ser usada por Deus na cozinha. Quero ser usada por Deus lavando banheiro. Quero ser usada por Deus na recepção. Então nós precisamos refletir sobre isso. Aonde está o nosso coração? Nós podemos ver na vida dos discípulos quantas vezes eles discutindo para saber quem é que teria o melhor lugar. Quantas vezes Jesus nos ensina, quando você for para um lugar, não busca os primeiros assentos. Porque vai ficar muito vergonhoso alguém chegar e ter que pedir para você sair daqueles primeiros assentos para dar honra a outra pessoa. Nós vivemos um tempo que a gente quer os primeiros assentos, a gente quer os melhores lugares, mas a gente precisa refletir o nosso coração. Será que o meu coração desse jeito tem agradado a Deus? Será que minha vida desse jeito, querendo os primeiros lugares, querendo aparecer, querendo destaque, querendo seguidor, querendo tantas coisas, será que é assim que o Senhor quer? Então nós precisamos buscar a direção do céu para a nossa vida. Nós precisamos buscar o direcionamento de Deus para nós, porque é trágico você ter sucesso naquilo que Deus não te chamou para fazer. É trágico você ter sucesso em fazer algo que você quis, mas não foi o que o céu quis. Quantos de nós vão chegar lá no céu e nós vamos entregar coisas para Deus que Deus não pediu de você? Ah, Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Mas, filho, eu não pedi nada disso de você. Eu não pedi que você pregasse, eu não pedi que você fizesse vídeo, eu não pedi que você fizesse reels, eu não pedi nada disso de você. Eu só pedi para que você cuidasse da sua família, para que você fosse uma boa esposa, para que você cuidasse bem dos seus filhos. E aí, será que estamos dispostas a viver esse tipo de renúncia? Para a gente viver e servir aqueles que Deus quer que a gente sirva? Porque escolher os lugares de destaque é muito fácil. É muito fácil. A gente vê, por exemplo, no Ministério de Louvor, quantas discussões existem, às vezes, no Ministério de Louvor, de quem vai fazer o solo, de quem vai cantar mais, de quem vai aparecer mais, de quem está na escala, de quem não está. A gente não vê essa briga em outros departamentos. Porque o foco é o céu. O foco é Jesus. E quando o foco não é o céu, a gente começa a brigar por coisas fúteis, por coisas desnecessárias, por coisas rasas. E Deus ele não te chamou para ser uma mulher do raso. Deus ele te chamou para ser uma mulher profunda. E uma mulher profunda em Deus, ela serve no ambiente que ela estiver. Se é a sua casa, ela vai servir. Se é a recepção, ela vai servir. Se é a cantina, ela vai servir. O que colocar nas suas mãos e for de Deus para a vida dela, ela vai servir. Porque ela entendeu que o seu coração é o serviço. É essa mulher que Deus quer usar. Uma mulher que ela é usada por Deus, mas ela não deixa que os dons, as habilidades, as ferramentas que o céu confiou a ela, roube dela a sua humildade, roube dela a sua humanidade. O que a gente vê e que Deus ele deseja tratar conosco é que muitas vezes o dom, a habilidade que nos é dada faz a gente nos sentir superior, faz algumas pessoas se sentirem melhores do que as outras. E quando na verdade, quanto mais usados, mais cheios de Deus nós formos, mais humildes nós seremos. Se tem algo que dá certeza ao nosso coração, é que alguém que foi visitado de fato por Deus, ele revela a característica da humildade. Ele revela a característica do amor. E essa é uma característica da mulher que Deus ele quer usar. Uma mulher que vai ser cheia do amor de Deus para transbordar. Ela transborda o amor no seu olhar. Ela transborda amor nas suas palavras. Ela transborda amor nas suas ações. Deus ele deseja que nós sejamos essa mulher que transborda da presença de Deus, essa mulher que transborda da sua essência,
E elas são guardiãs dessa essência, elas guardam essa essência, elas não se deixam perder, elas não deixam que as demandas, que o que a sociedade, o que as pessoas, o que o sistema muitas vezes exigem delas, roubem essa essência, porque essa essência está guardada, preservada no seu coração. Essa é a mulher que Deus quer usar, a mulher que não precisa de um microfone na mão, a mulher que não precisa de púlpito para fluir, mas ela flui aonde o Senhor mandar, porque quando Deus ele nos convida a florescer, o primeiro lugar onde você vai florescer é na geografia que você está. O primeiro lugar que você vai florescer é no ambiente que Deus te colocou. Então, esse ambiente que o Senhor te colocou é o lugar que Deus ele quer que você floresça. Quando eu estava vivendo uma crise com Deus para entender o lugar que Ele queria me levar, como Ele queria me usar, eu estava lá nos meus 18, 19 anos e eu fui me inscrever para o CTMDT, o Centro de Treinamento Ministerial do Diante do Trono, que era uma escola de adoração cristina. E eu fiz a minha inscrição, meus pastores aprovaram, meus pais aprovaram, eu estava praticamente com tudo pronto para ir. Mas de última hora, eu senti um incômodo no meu coração e eu fui para o meu quarto. E o Senhor falou comigo, não. O Senhor falou exatamente assim, é muito fácil ir para um lugar onde as pessoas dormem e acordam querendo a Deus. Para eu ir para o CTMDT, eu teria que largar a minha faculdade de Direito, eu estava cursando na época. E o Senhor falou para mim, não, você vai florescer onde você está. E eu estava onde não queria, eu não queria fazer faculdade de Direito. Eu estava numa igreja que eu não queria, porque era uma igreja que eu era muito perseguida, uma igreja que, nossa, que era muito difícil, as coisas lá, as coisas não fluíam. E eu estava nos lugares mais difíceis, os lugares que eu não queria estar. E Deus falou, exatamente aí, exatamente nesse lugar, que você vai florescer, que você vai ser exatamente quem Deus chamou para ser. E quando eu entendi isso, eu me rendi. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu falei, tá bom, Deus, como que eu vou florescer aqui nessa faculdade? E aí eu comecei a levar meu violão, que eu tinha acabado de aprender algumas músicas no violão, Deus tinha me dado um sonho de tocar no violão. Levei o violão para a faculdade. Comecei a fazer evangelismos no pátio da faculdade. Comecei a pregar a palavra ali, e ali foi meu primeiro ponto. Na igreja, eu falei, Deus, como que eu vou florescer aqui nessa igreja? Como o Senhor quer me usar? Surgiu uma oportunidade de eu cuidar dos jovens, ser regente do coral. Olha isso, já fui regente do coral. E o que eu fazia? Cada ensaio era um culto. Eu fazia de cada ensaio um culto. Eu não estava preocupado com técnica, quanto a gente ia ensaiar, quanto bom ia ficar. Eu começava o ensaio com louvor, palavra e oração. E depois que tivesse um culto, aí a gente começava o ensaio. Então todo ensaio era a glória de Deus descendo no nosso mundo. Era um mover do céu. E eu fui entendendo que naquele lugar Deus estava me preparando para aquilo que Ele tinha para minha vida lá na frente. Então floresça onde o Senhor te plantou. Que quando você errar um pouco, o Senhor te colocará muito. Amém? Vamos orar? Jesus, muito obrigada por cada mulher que está aqui dizendo, Deus, eu quero ser usada por Ti. Eu quero ser um instrumento em Tuas mãos. Eu quero, Senhor, ser uma ferramenta útil para a Tua obra e para o avanço do Teu reino. Abençoa todas as suas filhas, tudo que elas fizerem prospere e que elas possam florescer no lugar, na geografia que o Senhor as colocou e que elas entendam que esse lugar é um lugar de preparo para níveis maiores, mas que elas sejam fiéis, contentes, alegres, conheçam a estação de Deus na vida delas. Em nome de Jesus eu te peço, renovo do céu sobre suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Como eu fico feliz de saber que você chegou até aqui. A minha oração é que esse vídeo... Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida hoje. Eu sei que eu começo os meus vídeos sempre com um bom dia, né? E as pessoas que me ajudam
nas edições e orienta, pastor, não fala bom dia, não, porque o vídeo chega e às vezes chega à meia-noite para uma pessoa, lá no Japão, por exemplo, vai chegar, né, em outro momento, para outras pessoas chegam à tarde. Então ficaria mais fácil a gente trabalhar, né, e editar se o senhor não usasse algumas expressões facilitando a gente e tal, e eu desobedeço. Sabe por quê? Porque eu estou gravando no meu momento sublime. É o meu melhor momento do dia. É quando eu faço as minhas orações. É quando eu fico sozinho diante de Deus. É quando o telefone ainda não tocou, a esposa ainda não acordou, os netos ainda não chegaram, os filhos ainda estão lá para suas casas, né? Os filhos que eu digo são as minhas filhas e os meus genros. Então, nesse momento, que eu chamo de momento sublime, eu faço a minha devocional, oro pelas pessoas que devo orar e depois então gravo os vídeos. E eu não consigo expressar um outro sentimento a não ser desejar a você aquilo que Deus está permitindo que eu tenha. Bom
começou a ministrar poderosamente no meu coração. E Deus falou comigo. Para você viver as suas promessas, Jennifer. Para você viver. Eu já decretei sobre a sua vida. Muitas vezes vai ser necessário que você lute. Quando os dias chegaram na terra de vida, a promessa foi muito boa. Tudo aquilo que Deus tinha falado era exatamente aquilo. Nós tínhamos gigantes morando na terra. Era uma terra fortificada. E eles se viam como gafanhotos diante daqueles gigantes. E Caleb e Josué disseram: não, vamos tomar posse da terra, vamos lá, vamos lutar, vamos guerrear. É certo que venceremos, é promessa de Deus na nossa vida. E sabe, o Senhor falou comigo muitas vezes: as promessas de Deus não vai vir com laço vermelho. Sabe, igual uma loja que inaugura aquele laço vermelho, alguém corta, inaugurando aquela loja. Não se engane. As promessas de Deus não vai vir com laço vermelho. Você vai ter que lutar para vivê-las. Você vai ter que enfrentar os gigantes para vivê-las. Você vai ter que estar disposto a ir para a guerra para viver as suas promessas. Eu que lute. Muitas vezes dizemos: eu estou esperando no Senhor. Eu estou orando. Na hora certa vai acontecer. E nós usamos tudo isso para ficarmos paralisadas e não nos movermos em direção à promessa. Se Deus disse que vai salvar a sua família, Ele vai salvar. Mas é preciso que você se posicione, que você se coloque na brecha, que você seja mulher sábia, que você seja uma mulher com sabedoria com seus filhos, para que você possa ver a salvação chegando na sua casa. Porque o maior e principal testemunho vai ser o seu. Se Deus disse que você vai ser uma pregadora da palavra, então comece hoje a estudar, a lutar, a se esforçar, a buscar conhecimento da palavra de Deus, para você ser a pregadora que o Senhor disse que você vai ser. Se Deus disse que Ele tem um chamado na sua vida, comece a lutar, comece a se preparar, comece a orar, a jejuar, buscar como você nunca buscou. Se Deus disse que Ele vai abrir portas de emprego para você, comece a se especializar, faça cursos, entregue seu currículo, faça a sua parte e não dê mais desculpas. Porque nós precisamos ir para a guerra. E como prova de que Deus se agradou do coração de Caleb e Josué, Deus conservou a saúde e o vigor deles para que eles possuíssem a terra. Em Josué capítulo 14, você vai ver o relato de Caleb dizendo que ele herdou a terra prometida. Toda aquela geração daqueles espias morreram no deserto, não possuíram a terra. Ei, se você não lutar, você vai morrer no deserto. Se você não crê nas promessas ao ponto de você lutar por elas, você vai morrer no deserto. Me desculpa te dizer isso, mas é essa a palavra que ministra o nosso coração hoje. Nós precisamos lutar para viver as bênçãos que o Senhor tem para nós. Nós precisamos estar dispostas a ir à guerra, porque a guerra é a minha responsabilidade. A vitória é responsabilidade de Deus. Ir para a luta é minha responsabilidade. Mas o livramento e o escape é responsabilidade do Senhor. É nossa responsabilidade nos posicionarmos. Então, saiba que nem sempre a vitória vai vir de mãos beijadas. Ela vem através de luta e conquista. Deus poderia muito bem dar a promessa deles, que era terra, sem gigante algum, sem nenhum obstáculo, simplesmente entregar a eles. Mas porque quando falamos de luta, quando falamos de fazer a nossa parte, nós não queremos nos mover. Sabe? Quantos de nós achamos que vai ser do nosso jeito, que vai ser de mão beijada, que não exigirá de nós nenhuma renúncia, nenhum posicionamento? Não se engane. A guerra é necessária, mas a vitória é certa. Você terá que enfrentar as circunstâncias de forma sábia. Tudo isso é necessário enquanto espera. Porque o esperar é exatamente quando aquilo que você não tem controle. E aí sim você espera, porque você não tem controle.
Mas a partir do momento que existem situações que você pode agir, se mover, se mova. Se mova para viver suas promessas. Ir para a guerra é sua escolha, a vitória quem dá é Deus. Ir para a luta é sua escolha, mas a promessa quem cumpre é Deus. A sua escolha que determina a concretização daquilo que você espera em Deus. Ali Deus me mostrou que eu estava esperando em Deus da forma errada, sem ser intencional, sem ir à luta. Esperar em Deus é ir entregar o currículo. Não é só viver na oração da igreja, não. Esperar em Deus é se arrumar e se cuidar sim. Não é só esperar que o marido, que o varão apareça. Esperar em Deus é ser sábia e doce com o seu marido. Não é só esperar que Deus salve o seu marido, achando que o seu testemunho em casa não vai contar. Não. Esperar em Deus é fazer todo o possível para viver o seu sonho. Não é só esperar que caia no seu colo. Vamos parar com essa cultura de crentes preguiçosos que esperam que Deus faça tudo, inclusive aquilo que cabe a eles. Deus nos abençoe. Devocional Glorified. Mortifique o pecado. Faça disso sua labuta diária. Sempre, enquanto viver, não termine nenhum dia sem lutar. Continue matando o pecado ou ele o matará. John Owen. Passagem Efésios 6, 14 a 17. Olá, eu sou Cornélio Augusto e esta semana estamos nos aprofundando no capítulo 6 do livro de Efésios. Voltaremos hoje na passagem de Efésios capítulo 6, de 14 a 17. Derrotando o inimigo interior. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. À medida que o fim de semana se aproxima, este é o seu convite para desacelerar e recarregar sua alma, conectando-se com Deus. Esta semana, contemplamos a realidade da guerra espiritual e reconhecemos as poderosas ferramentas à nossa disposição. Temos a verdade de Deus como nossa âncora, sua justiça como nossa proteção, seu evangelho como nossa motivação e o dom da fé como nosso escudo. Vamos nos aprofundar na palavra? Hoje estamos pensando no capacete da salvação e na espada do Espírito. A autora Jenny Allen escreveu: a maior batalha espiritual de nossa geração está sendo travada entre nossos ouvidos. Sua observação é um chamado à reflexão. A batalha em nossas mentes é real. Não é algo que podemos ignorar ou afastar. Tome um momento consciente para se verificar. Como está o seu estado mental hoje? Você está se sentindo calmo e equilibrado? Ou a imagem de um campo de batalha te descreve profundamente? Se sua mente parece sitiada, o texto de hoje oferece conforto. Você não apenas tem uma cobertura espiritual para o ataque à sua mente, mas também tem armas para lutar. Sua defesa contra os esquemas do inimigo é a sua salvação. A vitória decisiva de Cristo por você na cruz. Seu ataque é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em 2 Coríntios 10, versos 3 a 5, Paulo explora essa verdade capacitadora de maneira prática. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário,
São poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Embora nossos pensamentos possam vagar, nossa fé pode permanecer forte. Com a salvação em Cristo e as Escrituras, temos tudo de que precisamos para sobreviver neste mundo que desafia a mente. O Evangelho é nossa proteção salvadora, a palavra de Deus é nossa arma que destroça fortalezas. Mas como colocar esse conhecimento em prática? O pastor Louis Giglio, falando sobre a batalha da mente, sugere um plano de 5 passos quando sua mente está turbulenta. Primeiro passo, questionar os sussurros. Quando sentir que sua mente é um caso perdido, pare e pergunte: de onde vêm esses pensamentos? Eles se alinham com a palavra de Deus? Só porque você está pensando algo, não significa que seja verdade. Segundo passo, controlar seus pensamentos antes que eles controlem você. Pensamentos negativos, tentadores ou medrosos nos prendem se não os aprisionarmos primeiro. Precisamos estar enraizados na palavra para saber o que Deus diz sobre eles. Deixe que a Escritura penetre profundamente para que o inimigo não possa mantê-lo como refém. A verdade te libertará. Terceiro passo, reformular a narrativa que se passa em sua mente. Não se contente em apenas resistir à negatividade. Foque conscientemente no que é bom. Saia da defensiva para a ofensiva. Filipenses 4:8 nos diz para preencher intencionalmente nossos pensamentos com coisas dignas de louvor, justas e puras. Quarto passo, viver a verdade. Não apenas pense nos caminhos de Deus. Coloque-os em prática. Isso muda tudo. Precisamos reformular nossos hábitos, nossos comportamentos, a partir da mente transformada em Cristo. Disciplinadamente busque imitar a Cristo, fundamentados na verdade revelada nas Escrituras. Quinto passo, repetir. De novo e de novo. Continue questionando, controlando e reformulando pensamentos através da palavra de Deus e comece então a andar na vitória de Cristo. Reflita e ore comigo. Considere a batalha que muitas vezes ocorre em sua mente. Pense sobre os pensamentos negativos, dúvidas e medos que podem surgir e como eles abalam sua paz e seu equilíbrio. Lembre-se de que você não está sozinho nessa luta. Peça a Deus para ajudá-lo a usar o capacete da salvação e a espada do Espírito para proteger sua mente. Que Ele lhe dê sabedoria e força para questionar os pensamentos negativos e substituí-los pela verdade de sua palavra. Reflita sobre como você aplicará os 5 passos sugeridos por Louis Giglio em sua vida diária. Pense em maneiras práticas de amarrar seus pensamentos negativos, reformular sua narrativa e viver a verdade de Deus. Vamos orar? Pai amoroso, obrigado por não me deixar indefeso neste mundo hostil. O Senhor me cobre da cabeça aos pés. Hoje te peço que proteja minha mente de todos os pensamentos que possam me fazer desviar.
Eu aprisiono todos os pensamentos ruins, desesperados e de derrota, e peço que o seu Espírito Santo os substitua pela verdade da sua palavra. Ajude-me a andar confiantemente na vitória de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Agora a gente vai lá para o devocionário de John Stott. A Bíblia toda, o ano todo. Aqui. Fé, definição e exemplo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1. Abre aqui. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Há duas grandes esferas de incertezas para todos os seres humanos. A primeira é o futuro desconhecido e a segunda é o presente despercebido, pois encontramos nossa segurança no presente, não no futuro, e naquilo que vemos, não no que vemos. Quanto ao futuro, mesmo as previsões meteorológicas oficiais costumam errar. E quanto ao que não podemos ver, nossa educação científica nos ensinou a ser céticos em relação a tudo que não pode ser submetido a uma investigação empírica. É um choque, portanto, que as áreas em que a fé se especializa e até mesmo floresce sejam exatamente essas duas esferas da incerteza humana, o futuro e o invisível. A função da fé é apreender tanto o presente invisível quanto o futuro desconhecido. Em termos simples, a fé é a certeza de que o futuro que esperamos vai acontecer e que o presente que não podemos ver é, mesmo assim, real. É claro que os descrentes zombam da fé cristã. De acordo com A.L. Mencken, o suposto sábio de Baltimore, a fé pode ser definida brevemente como uma crença ilógica na ocorrência do improvável. A frase é espirituosa, porém incorreta. Fé não é sinônimo de credulidade ou superstição. Ela não é irracional ou ilógica. Não. Fé e razão nunca aparecem como antíteses nas escrituras. Fé e visão são contrastadas, mas fé e razão não. Pelo contrário, os que conhecem teu nome confiam em ti. Eles confiam porque conhecem. A fé se origina na credibilidade de seu sujeito e ninguém é mais confiável que Deus. Os exemplos citados em Hebreus 11 esclarecem essa questão. Em cada caso, a fé é uma resposta àquilo que Deus disse. Noé construiu a arca porque Deus o alertou sobre o dilúvio. Abraão deixou sua terra e sua parentela porque Deus lhe prometeu um lar alternativo e uma descendência enorme. Em ambos os casos, a ação foi precedida pela palavra de Deus. O mesmo ocorre conosco. Não somos gigantes espirituais como Enoque, Abraão e Moisés. Deus não costuma falar conosco diretamente, mas ele continua falando conosco através das Escrituras. Assim, a fé é a nossa resposta à sua palavra. Para saber mais, leia Hebreus 11, de 1 a 10. Vamos ler Hebreus 11, de 1 a 10. Aqui, final da Bíblia. Hebreus 11, de 1 a 10. Estou abrindo aqui a Bíblia do Centenário, Hebreus 11, de 1 a 10. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. O meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte.
não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é possível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual ordenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Seu Deus de Pai, Deus, por mais um dia de vida sobre os 10, dicas de dentista, todas as pessoas que vão ver esse vídeo gravado aqui no YouTube, essa palavra vai gerar fruto nos corações, tendo abençoado e proteger de todo o mal, Senhor. Esteja com a obra lá do templo, Senhor, lá da primeira igreja Batista em Araruama, que nenhum operário venha se machucar, seja feito tudo de acordo com a tua vontade. Esteja com o acampamento dos adolescentes, que vai acontecer lá no Sexto Paracatu, Sexto Pastor Assis, hoje você falando conosco através de todos os acontecimentos lá, todas as programações, esteja conosco, os adultos, os jovens estarão lá ajudando, ou você esteja nos usando para que esse canal de bênção na vida daqueles adolescentes. O pastor Robson, que está à frente desse ministério de adolescentes, esteja restabelecendo sua saúde, esteja com seu pós-operatório. Você também, pastor, com o doutor Leonardo, que estará lá também, naquele acampamento, esteja comigo, estarei lá, esteja com o Lucas, que vai amanhã. Todas aquelas pessoas estarão nos bastidores. Hoje, você tem abençoando muita gente, todo mal. Pede isso, nós, Jesus. Amém. Dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal, ajude a dar notificações, deixe nos comentários sobre de oração, que eu vou gostar muito de orar com você e por você. Vou ler para cima. Tchau, tchau. Fui!